existe uma armadilha na comunicação e que acomete muitos profissionais de muitas áreas técnicas, médicos, advogados, arquitetos, pessoal de tecnologia, o pessoal do marketing, e que a gente chama de a maldição do conhecimento. E a maldição do conhecimento diz o seguinte: eu não consigo mais me lembrar como era quando eu não sabia. E muitas vezes, numa defesa, numa apresentação técnica, a gente que está há tantos anos fazendo aquilo, que domina tanto aquele assunto, acredita que aquele ponto, aquela expressão é tão óbvia que a gente não precisa explicar, porque a gente acredita que o outro lado deve saber isso. E isso cria uma reunião de completa frustração para os dois lados. Quem explicou, né, que não vai ser compreendido, e o outro lado que gostaria de uma explicação que não vai entender absolutamente nada. Então a gente precisa pensar muito nessa maldição do conhecimento. Eu não consigo mais me lembrar como era quando eu não sabia. E só existe um único remédio, um único grande remédio para realmente ter uma comunicação eficaz. É a gente pensar, primeiro, que se o outro lado não tem a obrigação de conhecer tecnicamente aquilo que a gente conhece. Se ele conhecesse, não precisaria nos contratar. E o segundo ponto para você refletir é que comunicação não é o que a gente fala, mas como nos compreendem lá do outro lado. Então a gente precisa pensar que às vezes alguns pontos que parecem tão óbvios para a gente não vão ser óbvios para o outro lado, e que a gente precisa explicar, que a gente precisa ter a humildade de se colocar na pele do cliente que está nos escutando naquele momento. Eu acho que isso não só ajuda muito na comunicação, porque o cliente não compra técnica muitas vezes, ele compra confiança. E confiança vem de uma comunicação clara, de uma comunicação fluida e principalmente se colocando na pele de quem está nos escutando. Pensa nisso, para mim faz muito sentido. Me diga aqui se faz sentido para você.